Olá a todos, Ronaldo Paiva aqui, e hoje, como sugestão de leitura, capítulo 24, Não coloqueis a candeia sob o alqueire, itens 11 e 12. Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Item 11. Estando Jesus à mesa em casa de homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: Como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Passagem registrada em São Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 12. Item 12. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Veja-se a introdução no artigo Publicanos Portageiros. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade devera ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado, como da de ver, de ouvir, de falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que o dos que falam. Deus outorgou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde, ao demais, o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico? Por que Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar ao lameiro? Os bons espíritos lhe vêm em auxílio e seus conselhos, dados diretamente, são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo do que se os recebesse indiretamente. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos lhe coloca a luz. Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Poderá desculpar-se com a sua ignorância quando ele mesmo age escrito com as suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação? Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe for outorgada e da qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para o obsidiarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endureceram. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Queridos irmãos, fiquemos agora com os comentários do dia de hoje. Até mais, tchau, tchau.
Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Continuando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, leitura e comentários. Hoje estamos no capítulo 24 e falaremos dos itens 11 e 12. Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Vimos nessas passagens relatadas a misericórdia divina do Pai Criador, que enviou Jesus para nos socorrer, para nos aliviar as dores e curar nossas almas. Por esse motivo, que os espíritos costumam dizer que a Terra é um grande planeta hospital-escola, em que as nossas almas buscam a saúde integral, que, através do aprendizado, do conhecimento, da prática, do equilíbrio, encontraremos. Vivemos tempos maravilhosos de longevidade, em que a medicina nos traz medicamentos e técnicas variadas, a fim de nos proporcionar a saúde do corpo físico. E nós sabemos por relatos da história que existiram antes doenças impossíveis de serem dominadas. Diante da nossa condição evolutiva, ainda estamos muito distantes da perfeição, mas estamos na jornada, na caminhada. Podemos até contar com uma boa saúde física, mas a nossa saúde integral? Como está a saúde de nossas almas? Estamos em equilíbrio com a nossa afetividade? A nossa saúde emocional? E a nossa saúde espiritual? Apesar de todo o avanço tecnológico que nós sabemos, ainda somos na Terra milhões de doentes. E foi isso que Jesus fez. Dirigiu-se aos excluídos, aos doentes, carentes. Na realidade, ele dirigiu-se a toda a humanidade. Porque na Terra não existe passar por uma existência sem lutas, sem dores, sem sofrimentos diversos, pela própria condição de inferioridade que temos no mundo e em nós, habitantes da Terra, encarnados e desencarnados. Jesus exemplifica sempre, em muitas circunstâncias, deixando ensinamento do viver sem discriminar ninguém, pois sabia que todos, independente de seus ideais, que ninguém está livre de passar por situações desconfortáveis, mas necessárias, porque somos seus irmãos. Jesus sempre nos viu assim. Somos todos filhos do mesmo Pai, fadados a sermos perfeitos e felizes. E é no caminho de Jesus que iremos atingir. E olhando no título, não são os que gozam saúde que precisam de médico, Jesus deixa claro porque se dirigia aos mais excluídos, aos pobres, aos sofredores, que eram os mais necessitados de consolo, de esclarecimento, de conhecimento sobre as leis divinas. Portanto, mais preparados para ouvir e entender as coisas espirituais do que os orgulhosos.
dos que se julgam mais. Então, aqueles sofredores tinham a ferramenta necessária para serem tocados pelos ensinamentos de Jesus. E Kardec lembra essas palavras, como todas as outras, na aplicação do Espiritismo. Muitas pessoas pensam que a mediunidade deveria ser dada somente às pessoas criteriosas, de melhor merecimento, aquelas que fariam o bom uso. Mas a mediunidade é uma faculdade do espírito, tal como a inteligência e as demais faculdades espirituais que possuímos. E o seu uso depende das qualidades morais de viver no esforço do bem. O médium que abusa da sua mediunidade para satisfazer suas necessidades materiais, satisfazer sua vaidade, seu orgulho, sua ambição, coloca-se sob a guarda de irmãozinhos tendenciados à prática do mal. Sendo assim, responsabilizado pela lei de causa e efeito, por todo o mal causado e pelo bem que deixou de fazer. E eu friso isso porque pensar do mal que não faz está incompleto. Devemos pensar o bem que deixamos de fazer. Então, quando alinhamos, ou seja, quando equilibramos as nossas faculdades espirituais, aqui se referindo mais à mediunidade, estaremos trabalhando em nós a reforma íntima e auxiliando no progresso da humanidade, servindo de instrumento do Pai Criador. Desse modo, ninguém deixa de receber, sob diversas formas, o chamamento de Jesus para viver o amor a Deus e ao próximo, como a nós mesmos, eliminando as dores e sofrimentos provocados pelas más inclinações, pelas más tendências, e servindo sempre. Essa é a missão de todo cristão. Que a paz de Jesus esteja conosco em mais um dia, em mais um aprendizado. Que possamos refletir sobre a nossa missão nessa existência. Porque temos o nosso guia, o nosso modelo e o amor divino que nos fortalece, que nos sustenta, para seguir confiante de que ninguém resiste ao amor de Jesus. Que assim seja.